Olá! Hoje eu vou entrevistar a Keila Vieira, que é fundadora da KV Translator e da KV English Academy. Ela é autora do e-book Coragem para Falar e construiu sua carreira como tradutora, atuando para empresas multinacionais e na tradução de livros como o best-seller Com Deus Você Vai Dar Conta, da pastora Thalita Pereira. Mais recentemente, ela desenvolveu um treinamento de conversação de inglês para profissionais. Seu objetivo é levar as pessoas a se comunicarem melhor e se conectarem através do inglês. Keila, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É um prazer, viu? Eu também estou super feliz de te entrevistar. Eu e a Keila nos conhecemos aí através do mundo do social media, que é fantástico para poder fazer essas conexões, e eu fiquei muito feliz de conhecê-la, de conhecer o trabalho dela. E conforme eu venho fazendo as entrevistas do podcast, eu noto que muitos convidados falam que a maior barreira que eles tiveram para ser bem-sucedidos profissionalmente nos Estados Unidos era falar inglês. E sabendo que isso é um problema comum, eu achei que ia ser muito valioso trazer você com toda a sua experiência, né, com os insights que você traz, de como você ajuda as pessoas a não somente superar essa barreira, mas, né, vencer o medo de falar inglês para poder ser bem-sucedido aqui. Então, conta um pouco mais da sua história e como que você ajuda as pessoas. Com certeza. Bom, eu, só para você saber, tenho já esse ano estou completando 25 anos de América. Então, Uau. oficialmente, eu digo que eu já passei o ponto onde eu tenho mais tempo hoje em dia de América do que eu vivi no Brasil. Vim para os Estados Unidos com 17 anos, com os meus pais, minha família. O meu pai ele recebeu uma proposta de emprego em 99. Em 1999, nós viemos para os Estados Unidos e passamos por todo esse processo de adaptação, de começar de novo, né? Eu digo que eu acho que o meu pai, ele foi, hoje me colocando no lugar dele, um homem de muita coragem, né? Ele já estava muito estabelecido lá no Brasil, ele é analista de sistemas na parte de informática, e ele viu uma propaganda no jornal que estava contratando pessoas da área dele para os Estados Unidos. Do nada, ele não estava procurando emprego, nada. Vou aplicar. E ele acabou sendo um dos contratados. E nós viemos de repente, nos deparamos com essa situação, né? De vir para cá como família, com, graças a Deus, tudo pago para a gente ser transferido, para ele trabalhar para o banco Chase. Na época foi em Nova York, bem no coração de Nova York, ali de Manhattan, no centro de tudo ali, e nós viemos, como a gente diz, né, com a cara e com a coragem. Começar do zero, na época ele estava com 52 anos. E para mim essa é a primeira lição, né, que a gente nunca deve achar que idade é empecilho para a gente começar algo novo, para a gente tentar algo novo. Hoje eu penso que ele foi até mais corajoso que eu. Eu não sei se com 52 anos eu terei ou teria coragem de falar, vou largar tudo e ir para uma terra estranha, do outro lado, né, do planeta, e começar tudo de novo. E foi o que ele fez, carregando a família toda, né? E eu acho que, primeiro, sim, eu vejo que as pessoas que tomam esse passo, trazendo suas famílias, os profissionais que vêm transferidos, eu dou os parabéns pela coragem que eles têm de começar do zero, numa terra completamente estranha, né? A gente lida com tantos desafios e eles são acentuados quando a gente está num país completamente diferente, né? Eu acho que você pode até dizer melhor que eu, mas a impressão que eu tenho é que a sua capacidade de adaptação ela vai ficando mais inflexível conforme a gente vai ficando mais velha, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho, que eu vejo assim das pessoas ao meu redor, conforme a gente vai passando os anos, a gente vai perdendo, não é que perde a coragem, mas talvez não queira se arriscar tanto quanto a gente era quando era mais novo, né? Então eu lembro ali com 18 anos, aqui na América, eu pulei de paraquedas, foi meu aniversário de 18 anos, eu fiz um salto de paraquedas. Uau. E já me perguntaram, você faria de novo? Eu falo, não sei, tô com 42 agora,
Então, parece que muitas vezes, né, a gente dá os nossos saltos lá bem novinho, mas às vezes a gente se depara com uma situação que a gente precisa saltar com 40, 50 ou mais, né? Eu acho isso fenomenal, esse salto, né, que nós, como imigrantes, temos que dar de meter a cara mesmo. Bom, e eu comecei, assim, a minha trajetória, assim, metendo a cara, bem novinha, né? Então eu já cheguei, eu fui a primeira, assim, a trabalhar na minha família, claro, tirando meu pai que veio a trabalho, né? A primeira a achar uns bicos, assim, adolescente, me inscrever numa universidade, em questão de poucos meses aqui, para eu poder já de cara começar a treinar inglês. E passei por todo aquele processo de início que a gente passa, dos sustos, de ficar nervosa, mas diga-se de passagem, antes da época do Google Translate e antes da época do Google Maps. Então, eu lembro até hoje dos meus 17 anos, dos meus primeiros trabalhinhos ali cuidando de criança, como babá, e às vezes dirigindo 2 horas perdida, porque eu me perdia. Se fechava a estrada para uma construção, eu não tinha ajuda. E eu lembro eu pedindo ajuda para. Imagina, pedindo ajuda de direção para um estranho. Hoje em dia as pessoas não fazem isso. Tendo que parar o carro e falar, por favor, preciso ir para tal lugar. E a pessoa me dá uns 10 passos, você vai virar de esquerda em tal lugar. No segundo passo, eu já não sabia mais onde eu estava indo. Ficar 2 horas para chegar em casa com 17 anos. Eu não sei como minha mãe deixava, gente. Foi assim, metendo a cara, né? E eu entrei para o mundo assim, administrativo mesmo. Então, um dos meus primeiros trabalhos, na verdade, meu primeiro emprego, quando a gente recebeu o Green Card, que na época, através do trabalho, saía rapidamente. Então, em um ano, a gente estava recebendo o Green Card, né? A Uhum. residência. E eu trabalhei, meu primeiro emprego foi num escritório de marketing. E eu era uma hostess. Então eles faziam focus groups ali, são aqueles grupos de pesquisa de mercado, e eu atendia tanto os clientes quanto as pessoas que vinham para participar das pesquisas de mercado. E assim, constantemente me embananava toda, né, a questão do inglês e tal. Com certeza passava várias situações de nervosismo, mas mandava ver. E logo comecei também a estudar, né? E naquela época, naquele momento, assim, com o nível de inglês que eu tinha que fazer o que desse certo. E eu lembro que, para mim, até o que eu falo para as pessoas: você tem que fazer o que for preciso. Então, ao invés de ficar me apegando, mas eu não tenho inglês para passar no teste inicial para entrar no college. Falei, bom, eu parei, na época, parei tudo. Eu falei, vou estudar o inglês para este teste. Então, fui indo nos passos, passei no college. Depois, nas aulas, eu vi que eu precisava gravar a aula. Naquela época que a gente não tinha celular nem nada. Então, eu levava aqueles radinhos de gravador e gravava a aula. E às vezes eu tinha que, uma palestra de aula, eu tinha que ouvir 2, 3 vezes, anotando tudo que o professor falava para eu poder estudar. Porque muitos professores de faculdade, eles não fazem as palestras baseado literalmente em material impresso, né, em livros ou coisas assim. E eu tinha que fazer o que dava certo. Então, eu muitas vezes conversava com o professor, falava, olha, eu ainda estou aprendendo inglês, eu ainda tenho essa dificuldade, e às vezes eu me embananava num teste, eu conversava, ou se eu precisava de ajuda para fazer escrever um trabalho, eu usava os recursos da faculdade. Então eu via que eu não ia poder tocar isso sozinha, né? E assim eu fui caminhando, mas o que eu vi assim era, eu fui desenvolvendo esses trabalhos enquanto eu estudava, mas eu nunca gostei de atuar na área administrativa. E isso era uma coisa que sempre me incomodava muito, porque, sem querer ser ingrata, né, que eu tenho que tomar cuidado com isso também, vigiar até mesmo como eu vou enxergar, né, essa história minha, que eu tenho muita gratidão pelas oportunidades. Eu trabalhei em empresas maravilhosas antes de começar a tradução, mas eu vi que eu sentia assim que eu tinha que fazer o que aparecesse. Talvez não sei se por me ver como imigrante, mas eu não, como se eu não fosse dona da minha história, né? Eu tinha que pegar os trabalhos que tivesse, que fosse me pagar alguma coisa decente ali,
e era o que era, importando se eu não me desse bem ou se eu não gostasse de atuar na área administrativa. Então, isso me causou muita dor por vários anos, porque eu me sentia muito satisfeita. Muito, muito satisfeita mesmo. Eu lembro que eu fiquei um tempo numa multinacional e era uma empresa, assim, muito bem conceituada. Mas eu chegava em casa e eu chorava toda noite, antes de dormir. E assim, às vezes meu marido até não entendia, né, essa insatisfação, inquietude, assim, sei lá, do meu coração, mas eu não estava satisfeita desenvolvendo aquilo. Hoje eu consegui enxergar isso, né? E uma coisa que me marcou muito foi um livro que eu li, chama 48 Days to the Job You Love, alguma coisa assim. Hum, E é um escritor que realmente revolucionou muito assim, a minha forma de enxergar carreira com propósito, que eu até então nunca tinha enxergado dessa forma. Para mim, eu tinha que trabalhar para pagar as contas, era o que viesse na minha mão, né? E eu comecei a falar assim, poxa, mas o que eu mais vejo quando eu fiz assim uma reflexão pessoal e comecei a escrever, fazer tipo um brainstorm, eu vi que eu mais recebia elogios das pessoas e tal, era nessa parte de tradução. Mas eu já tinha, nessa época, já tinha me graduado, a minha primeira filha era bebezinha, e eu não me via estudando, porque eu tinha já que ajudar com as contas de casa, cuidar da pequenininha, que para a gente, como mãe de primeira viagem, é uma grande mudança. O meu esposo era recém-chegado do Brasil, então ele estava passando por um processo de adaptação enorme. E para mim não encaixava eu pensar em estudar. Então eu falava assim, não tem espaço para mim ser tradutora. E aí me deu uma insatisfação tão grande que eu falei assim, eu não quero saber. Eu tinha feito já uns bicos, porque eu já tinha dado aula de inglês para executivos, e usei esses dois, três bicos que eu fiz ali, por acaso, para colocar no meu currículo, né, que a gente chama de resume. E eu falei, eu vou mandar 100 currículos por semana. Era o meu objetivo. 100 por semana. E eu ia fazendo buscas, ia procurando onde tem agência de tradução, porque eu sabia que um dos caminhos. Eu fiz um pequeno curso introdutório para tradutores, mais no sentido assim de como você se encaixar no mercado, tá? Aí eu recebi algumas informações ali, falei, vou começar a tirar para todo lado. E a verdade é que quando a agência chega com o projeto, muitos deles eles veem que você já fez um ou dois trabalhinhos ali, já tá bom, deixa, porque eles precisam de fazer o serviço. Eles precisam de ver o serviço feito, entendeu? Se der pepino, a gente resolve depois. E muitas vezes eles não têm um tradutor português ali disponível dentro do prazo que eles precisam e tudo mais. Então eles estavam, eu encontrei algumas agências que tinham uma urgência e eu aproveitei dessa urgência. Então, eu precisava fazer trabalhos imediatos, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, sendo que na indústria a média é de 3 a 5 dias, é o normal. hum. Então, assim, o que outros tradutores não estavam dispostos a fazer, eu falei o que você precisar. E aí o que aconteceu? Como eu não queria ficar gastando com creche para minha pequena, eu trabalhava à noite. Então, muitas vezes eu traduzi aqueles documentos cabeludos, financeiros, coisas assim, com termos de contabilidade, coisa assim, bem para arrancar o cabelo lá 2 horas da manhã. E, e foi dando certo. Eu fiz isso assim, bem meio período, e foi o que foi me ajudando a dar entrada. E a outra coisa que foi uma grande mudança para mim foi que eu falei: eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar uma pessoa que esteja disposta a me ajudar a traçar esse caminho, meio que me inserir no mercado. E aqui na época, né, isso aí foi nessa época eu comecei a fazer essa transição foi em 2012 e não tinha tradutores aqui na área. Tinha só uma tradutora que, assim, que eu tô falando profissional mesmo, né? Tinha uma tradutora muito conhecida, renomada, assim, com, na época, sei lá, mais de 30 anos de experiência. E eu achei uma pessoa acho que foi em Houston,
e uma em Austin. Eu fui no site dos tradutores profissionais lá, que chama da associação, que é American Translators Association. Então eu devorava o conteúdo lá da American Translators Association, que é outra coisa quando você começa a se alinhar com as associações da sua indústria. Isso te ajuda demais a sair da caixinha, né? E aí vi uns nomes ali e nenhum me respondeu, a não ser essa mulher de Dallas. E ela é uma senhora que eu conheço, tenho contato até hoje, e ela me abraçou completamente. Eu não sabia como ela ia me tratar, se ela ia me dar uma descascada, se ela ia dar uma desnome, snob, os outros nem me responderam. E ela marcou um café comigo. E aí foi, eu vejo assim, o favor mesmo na minha vida, que eu creio em Deus, eu vejo o favor de Deus, porque ela gostou de mim de graça. Então ela falou assim: eu vou te levar nos trabalhos meus, para você aprender. E isso não é uma coisa que normalmente é aceito, porque normalmente em serviços, isso eu já estou falando de eventos de interpretação. Às vezes são coisas que são assuntos bem particulares, que não podem ser divulgados, às vezes é uma conferência, é um assunto delicado trazer alguém de fora que não foi contratado para estar ali. E ela conseguiu com jeitinho conversar com o organizador e me levou. E eu fiz o trabalho com ela, não quis nada de remuneração, mesmo assim ela me deu um valor. E a partir daí ela foi me engajando. Quando tinha um projeto, ela me chamava para eu ir com ela. Ou se tinha um trabalho de tradução, ela não podia fazer, ela repassava para mim. E isso foi fazendo com que eu fosse me conectando mais aqui no mercado local, né? Nossa, Keila, é incrível sua É, determinação. Eu tô assim, impressionada. É, eu vejo assim, foi Deus preparando tudo, porque eu não segui aquele roteiro tradicional de vou fazer um mestrado de tradução, vou seguir um processo acadêmico e ser inserida através dos meus contatos, dos meus professores. Não foi. Eu realmente foi algo completamente na prática, onde eu fui desenvolvendo a minha carreira de forma bem na prática mesmo, sem. Eu vejo até que assim, sem muito planejamento. E eu, assim, haviam as oportunidades e eu tremia na base, mas eu não podia pensar, eu só pegava, né? E até hoje eu sou meio assim. Então, que nem eu já tive fazer intérprete num canal de TV. E você fala assim: existe milhões de coisas que podem dar errado. Se o cara balbuciar uma palavra com um sotaque horrível ali, e você der uma gaguejada, você paga mico. E nessas horas que eu vou na força da coragem, falar: Deus, você vai na minha frente aqui, abre a minha mente, o que entrar aqui vai sair, vai fluir, entendeu? E eu não penso muito no que pode dar errado. Eu tenho que me revestir de coragem, porque existem zilhões de coisas que podem dar errado. E muitas vezes são coisas assim que são sérias, né? Então, o cara que me contratou, se eu der uma bola fora e eu tô ali num canal de TV, quem vai passar vergonha é ele. Você, onde você achou essa pessoa, né? Então, eu tinha que honrar ali também até o passo de confiança que a pessoa deu em mim. Então, tem sido esse processo. Em todos esses anos, eu, depois de um tempo, parei um pouco a tradução para ajudar meu esposo na empresa dele. Não achei que ia retornar. E 2 anos depois, eu senti muito forte que eu precisava voltar. Aí foi quando eu voltei a todo vapor. E me estabeleci mesmo. Isso parou de ser só um bico, porque eu via muito isso como um bico. Então, eu fazia o que a gente chama de freelance, e apareciam coisas para eu fazer, mas eu não corria atrás, eu não tentava fazer networking, eu não tentava fazer um curso a mais do que eu já tinha feito, eu só ia desenvolvendo a minha experiência, aprendendo no trabalho. Conta um pouco de como que começou a KV English Academy. Então, quando eu retornei ao processo de encarar não mais a minha carreira como. Primeiro, que eu não via como uma carreira, né? Depois que eu parei e fui ajudar meu esposo, eu vi que todo esse período anterior a isso, mesmo eu tendo já feito inúmeros trabalhos de tradução para empresas multinacionais, traduzido vários livros, eu ainda via isso como
eu sendo uma freelancer, como aquilo sendo um bico que eu fazia no meu tempo extra. Porque nesse decorrer todo eu tive 3 filhos, né? Ah, apoiando meu esposo na empresa dele, que era quase um quarto filho para gente, né? Então, quando eu retornei, eu tive um momento assim de me deparar com a minha área profissional. Falar assim, agora meus filhos estão um pouquinho maiores, né? E eu preciso ver, colocar valor nisso, o que eu tenho para oferecer, né? E eu comecei a mudar a minha visão do que eu faço, não mais como um bico, mas como uma empresa. Então, eu tenho uma empresa de tradução e conversando uma vez com a minha irmã, que ela é uma pessoa fenomenal na área dos negócios, ela desenvolve websites, lojas online, ela trabalha com e-commerce e ela é uma pessoa que cresceu muito assim na carreira dela esses últimos anos e ela meio que foi trilhando um caminho para eu me mostrar como uma profissional. E ela falou assim, eu falei, olha, eu acho que eu quero começar um trabalhinho extra, um side job, enquanto eu estou construindo a empresa de tradução. E ela falou assim, você vai ficar ligando, se importando em lidar com e-commerce, com loja, com inventório, não se esquenta com isso não, vai dar aula para empresário. Aí ela falou isso, ela assim, cria os produtos, cria uns cursos digitais para ajudar as pessoas no inglês. Quanto empresário está aqui nos Estados Unidos que precisa do que você tem? Falei, tá, vou fazer. Eu me inscrevi num curso, só pensando assim, vou fazer um curso digital, vender os cursos digitais. Era só isso que eu pensei. Nisso passou uns 6 meses, eu naquele banho-maria. Só do vou fazer, vou fazer. E aí chegou num momento em dezembro, e eu falei assim, eu não aceito mais isso. E me deu, de novo, assim, aquela insatisfação que eu falei assim, é agora ou nunca. E eu parei tudo e numa sentada desenvolvi todo o meu primeiro curso, fiz todo o roteiro, fiz todos os tópicos e já na semana seguinte comecei a gravar. E Uau! aí, então, na verdade, só foi surgindo os cursos das videoaulas. Só que quando eu bolei a videoaula, eu vi assim, o que as pessoas mais precisam é desenvolver a conversação. Sem eu perceber, foi quase como se eu estivesse desenvolvendo 3 coisas em uma. Eu desenvolvi a videoaula com que eu chamo de Freedom Foundations, que são alguns ensinos de base do inglês, com expressões também, com bastante coisa legal, assim, útil para quem está aqui na América, para não ficar, para sair daquela coisinha do curso de inglês que todo mundo já está cansado de experimentar. E acabou com isso aí, por causa disso aí, nascendo o curso de pronúncia e o curso de conversação. Tudo junto nisso aí. Eu vou me atirar sem pensar. E aí eu estabeleci a data de início, eu falei na terceira semana de janeiro, eu estou oficialmente lançando o curso. Então, as primeiras 3 semanas eu criei lives, criei conteúdos e coloquei a boca no trombone para todo mundo ver. Tá saindo os cursos. E a comunidade já me conhecia muito bem como tradutora, já viu como que é o meu inglês. Muitos já falavam assim, um dia eu quero falar inglês igual você. Então, isso já foi uma ponte para as pessoas vendo, ela tem um inglês desse e ela conseguiu desenvolver esse inglês na América, ela é imigrante também. E isso impulsionou as pessoas a quererem conhecer o curso. E nesse processo eu falei assim, não, eu preciso me profissionalizar mais ainda. Mas eu fiz uma mentoria de business com uma pessoa maravilhosa, que é a Gisele Tarnowski, e ela trabalhou toda essa parte de marketing, assim, de criar a voz do que eu ofereço, criar a imagem, criar a ideia. E eu tive que parar tudo também. Foi isso, uma semana que eu parei tudo. Falei, não dá, eu preciso estabelecer. E me veio a visão de KV Translator, KV English Academy. Então, são 2 braços aí que trabalham juntos agora e que eu posso crescer de forma distinta, né? Então, eu estou agregando aí mais tradutor para a gente poder aumentar a demanda de tradução e estou desenvolvendo os cursos da KV English Academy. Agora a gente já tem 2 turmas de conversação. Eu tenho vários alunos individuais que eu comecei esse ano a oferecer mentorias individuais e tenho os cursos pelo Hotmart na plataforma, que são o apoio assim, de videoaulas, o curso do desafio da pronúncia, o que fala sobre a imersão, que trata do medo do inglês,
e as videoaulas de inglês mesmo, da base do inglês. Mas o que mais as pessoas procuram é o curso de conversação. É o curso de conversação. Então, uma coisa que você falou que eu notei um padrão, né, na sua história. Você falou assim: eu notava uma insatisfação, e aí eu achava que eu tinha que ter todas essas coisas para começar, mas aí eu ia lá e me atirava e fazia do jeito que dava, e a coisa acontecia e as portas iam se abrindo. E isso é muito legal, porque você dá aquele primeiro passo, né? Toma, faz um movimento, e aí as coisas começam a acontecer e você vai tendo mais ideias, e olha quanta coisa você criou até onde você conseguiu chegar. Então, o que que você falaria para uma pessoa que talvez está insatisfeita com o seu nível de inglês, né? Quer É. começar, quer conseguir alcançar uma fluência, mas ela está nesse lugar onde ela não consegue ainda entrar em ação. É. Olha, eu acho que passa pelo inglês, mas vai além do inglês. Eu vejo assim que a insatisfação ela é um ótimo farol para gente. A insatisfação não no ponto de você ser ingrata, não isso, mas a insatisfação de falar assim, tá tudo bem eu querer mais para minha vida. Eu acho que isso faz parte do meu propósito. Não é porque eu vim para cá, agora que eu não tenho inglês, eu vou trabalhar no que me derem, o que quiserem me pagar. Eu acho que isso está errado. Eu acho que você pode passar por um processo, né, de início, tudo bem, mas vamos estabelecer metas, né? Valorizar quem você é como pessoa, sua história, o que você tem para oferecer para o mundo, ao invés de simplesmente aceitar. Ah, não, mas como imigrante, eu estou fadada a fazer só isso aqui. Tá tudo bem, é o que é. E eu acho que não necessariamente. Eu acho que você pode trilhar, abrir o seu próprio caminho. Eu creio nisso. E o que eu vejo é isso. Essa é a primeira coisa na área de carreira. A outra coisa é esses pontos que eu citei, onde eu me atirei, você não faz ideia do nível de nervoso que eu ficava. Eu tô falando de eu passar mal, de medo, de ansiedade, de suar frio, entendeu? De eu estar um dia na frente de 3.000, 5.000 pessoas interpretando. E assim, eu não pensava, eu não podia ficar pensando, porque senão eu não ia aceitar. Eu só falando, vambora, vambora. Mas assim, o medo não deixou de existir só porque eu falei o sim e me atirei. Eu fazia com muito medo. Eu tive trabalhos desses de intérprete que, assim, eu ficava, como eu falei, todos os sintomas físicos, assim, de você estar com aquele extremo medo e ansiedade. Mas eu usava isso para me fazer mais alerta, mais no momento, para eu arrancar mais de mim, né? Então, eu vejo que o medo, você pode, na verdade, não contornar, mas usar ele como uma ferramenta. Você pode direcionar ele. Você pode direcionar o seu medo. E é isso que eu ensino muitos alunos, que você não precisa fazer de tudo para não sentir o medo. E agora aplicando para o inglês, né? Você não precisa fazer de assim, eu vou evitar aquela situação porque eu tenho que evitar o desconforto do medo. Não, você tem que ir na situação independente do medo. O medo vai estar lá mesmo. Vai estar. Eu já passei por ser ridicularizada, por maus entendidos, por fazer coisa errada, tudo isso por causa de erro de comunicação no inglês. Mas era aquilo, é fazer nervosa ou não, fazer ansiosa ou não. Então, o primeiro é você entender qual que é o seu propósito. Que eu vejo assim, se você tem um propósito onde você já desenvolvia ele no seu país, está aberta de que as coisas podem sim cooperar para você eventualmente chegar a esse ponto numa outra terra. Não é só porque você está aqui que você tem que abandonar tudo, ou assim, às vezes se enxergar como inferior ao americano. Ah, não, mas quantos americanos bons que são, sei lá, vamos falar na sua indústria, psicólogos, enfermeiros. Sim, mas eu sei o que eu carrego. Eu sei que eu tenho para agregar. Eu sei que eu já tenho um histórico. Então, independente de se eu sou imigrante ou não, né? O que eu tenho para oferecer como indivíduo. E isso me ajudou muito a conquistar, né, o meu espaço. E com relação ao inglês, você só tem que ver isso como um obstáculo a mais para vencer.
Então, o que que eu preciso para chegar no ponto 5? Ah, eu vou passar para o ponto 1, depois vou para o ponto 2, depois para o ponto 3, ponto 4. Ah, cheguei no ponto 5, cheguei onde eu quero chegar. De repente, o inglês vai ser uma dessas etapas, entende? Mas ele não precisa ser o ponto final. Ah, eu não tenho inglês, acabou tudo, pronto. Deixa para lá. Abandono os sonhos, abandono o propósito, porque quantas pessoas que eu vejo assim. E não precisa ser desse jeito. É isso que eu trago para muitos alunos, isso, que existe sim uma forma, tipo assim, ó, vamos parar e perguntar, não só chegar e falar, ah, vou fazer inglês, mas peraí, antes de você falar, ah, vou fazer inglês, por que você acha importante fazer inglês? Por que, que você realmente quer fazer inglês? O que está por trás disso? Né? Você tem um sonho que vai te impulsionar? Porque vai ter momentos desanimadores, vai ter momentos frustrantes, vai ter momentos vergonhosos. Então, tira o foco do inglês. Olha para o seu propósito de vida, o seu caminho. E aonde que o inglês vai te levar? Aí fica bem melhor da gente falar, ok, deixa eu me equipar. A outra coisa é desvencilhar as emoções do inglês. Sabe? Eu já tive aluna que, assim, eu tenho pessoas que altamente bem-sucedidas e falam, eu me sinto uma ignorante. Eu falo, não, peraí. Você não deixou de ser quem você é. Quem é você quando você fala inglês e quem é você quando você fala português? Como você se mostra? É uma pessoa só. Você não deixou de ser uma profissional capacitada, é, competente, só porque você cometeu alguns erros no inglês. Então, isso ajuda a pessoa a ver que, sim, na verdade, o inglês ele é só um meio, uma ferramenta para eu chegar onde eu quero. Né? Ele é uma habilidade, assim como eu desenvolvo andar de bicicleta, e tem aquele cara que anda de bicicleta profissionalmente, que dá pirueta, que anda a 50 quilômetros por hora, super ágil, super esperto. E tem um cara que fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou andar de bicicleta 2 vezes por mês para relaxar. Então, essa é a sua escolha. As pessoas falam assim: nossa, você chegou num ponto que seu inglês é nativo. Às vezes, quando eu falo inglês, alguns americanos não notam o meu sotaque. Ah, eu quero chegar aí, tá. O que você está disposto a fazer para chegar aí no inglês? Se isso não é uma prioridade para você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, ficar insatisfeito e deixar a vida parar por causa do inglês, eu acho que a pessoa tem que rever isso aí. Eu acho, assim, uma tragédia. Porque eu sei de pessoas que pararam tudo na vida, mas já estão aqui há 20 anos. Eu tenho pessoas como eu, que está aqui há 25 anos, mas essas pessoas não conseguem falar além de uma frase em inglês. E o que, que ela deixou de conquistar nesses 20, 25 anos no nível pessoal, porque ela não desenvolveu uma habilidade que é o inglês. Ele é só uma habilidade. Então, quando a gente se desvencilha das emoções nisso, eu acho que fica bem mais leve. E eu ajudo também os alunos a passarem por esse processo, né? Uhum. Vendo a crítica, em grande parte das vezes, não está vindo das pessoas ao redor dela, está vindo dela mesma. Ai, porque eu me sinto mal, porque eu vou falar, eu não falo na frente do cliente, eu nunca falo inglês, porque se eu falar errado, ele vai me criticar. Tá, quantas vezes ele te criticou? Nunca. Ele já olhou para você e falou assim: ai, que vergonha, você falou esse verbo tudo errado. Não, nunca. Então, de onde vem isso? Da sua mente. Muito do que a gente cria está na nossa mente, não é a realidade. No geral, o americano ele é bem receptivo com pessoas de outras culturas e outros idiomas, né? Então, a gente tem que desenvolver isso. Por isso que o que eu gosto nas aulas é trabalhar a mentalidade e o ensino, né? Eu gosto muito de trabalhar o desenvolvimento das aulas baseado na ciência do aprendizado, para ser uma coisa mais dinâmica, porque o inglês que o brasileiro precisa como imigrante é bem específico e bem diferente do cursinho oba-oba que a pessoa faz no Brasil só para colocar no currículo. The book is on the table não funciona aqui. E as pessoas falam assim, gente, eu aprendo umas palavras lá que fazem, ok, isso aqui não tem relevância nenhuma para mim, né? Eu gosto de ser prática. Eu sei que tem professor que ensina com musiquinha, que pega lá, sei lá, vamos pegar uma música da Taylor Swift. E eu vejo o valor nisso. Mas eu gosto de ser prática, assim, o que que eu vou poder passar para
que o aluno vira para mim e fala assim: você não acredita, aquilo que você me ensinou na quarta-feira, segunda-feira eu estava usando com o meu cliente. Qual que é a maior dificuldade que você encontra, assim, com relação quando você está ensinando brasileiros? Eu vejo que é muito da mentalidade. Uhum. Eu fiquei surpresa quando eu entrei nesse caminho, porque quando eu dei inglês para executivos, nós ficamos esperando o documento do meu esposo sair, e a gente ficou um prazo de 2 anos no Brasil. Nessa época, ensinei médicos, executivos, advogados, e assim, eles estão ali sendo. A empresa paga o inglês deles, a aula deles. Então eles estão ali de boa, eles vão, é um tempinho para eles saírem dos afazeres deles, passarem uma horinha comigo. Sim, aquele tempinho que eles têm para fazer a aulinha deles, depois voltar para o trabalho. Mas quando a gente vê a realidade daqui, a pessoa já está lidando com vários desafios, né? São pessoas que são profissionais que precisam prover para a família, cuidar dos filhos, cuidar de todos os afazeres e ainda achar tempo para desenvolver o inglês para poder melhorar a carreira. Então, é um desafio muito grande e é preciso trabalhar essa parte de mentalidade, de motivação, de merecimento, de confiança em si mesmo, de se atirar, de ter coragem, né? Então tem que ser o mais próximo da vida real possível. E eu vejo a dificuldade para eles é colocar as coisas no lugar, é falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero crescer, eu vou fazer isso porque eu mereço, eu dou valor à minha caminhada, eu não estou aqui em modo de sobrevivência, eu vou separar esse tempo porque ele é um investimento em mim, né? E aí eu vou me atirar porque eu quero me conectar, não interessa se vou falar errado ou não, mas eu quero conquistar o meu espaço aqui. O que, que é? Conhecer meus vizinhos, conversar com a pessoa que eu vejo na loja toda semana, a pessoa se desprender para ela se encontrar onde ela está morando agora aqui na América, criar esse senso de pertencimento, porque a falta do idioma, a falta do idioma afeta todas essas áreas. Sim, Senso de competência, pertencimento, de ter objetivos, de conexão, e então essa é uma área. A outra área que está muito ligada nisso é a pronúncia. Eu também fiquei muito surpresa de ver isso. Que eu tive pessoas que falam assim: não, meu inglês é muito feio. Já estou te avisando. Na primeira aula chega e fala: já estou te avisando, meu inglês é muito feio. Ou então fala assim: ó, eu quase não falo, tá? Já estou te avisando. E de repente, 30, 40 minutos depois, eu estou lá falando inglês com a pessoa ininterruptamente. Assim, para quem não tem inglês, da onde saiu tudo isso? pois é. Então, na verdade, é essa noção que ela tem dela mesma, muitas vezes por causa da pronúncia. Aí a gente vai ajustando a pronúncia e isso a pessoa vai se sentindo mais confiante, sabe? E que essa é a grande diferença. A diferença é pronúncia não é a mesma coisa que o sotaque. Então, pode ser que o sotaque, a não ser que você faça um curso bem específico de redução de sotaque, que é outra história, você tenha um certo sotaque por um bom tempo, ou talvez até para sempre. E tá tudo bem. Isso não Sim, deve ser um motivo para você não falar. E aí, pronúncia não. Erro de pronúncia pode causar uma deturpação numa palavra onde as pessoas não vão te entender, vão entender que você está falando outra palavra. Aí sim, isso aí a gente pode trabalhar. Então, é muito mais prático e simples do que as pessoas enxergam. Acho que às vezes elas colocam isso tudo como um grande monstro. E, na verdade, como qualquer habilidade, é só um sistema de prática. Assim como tem um sistema de prática para a pessoa aprender a tocar piano, tem um sistema de prática para a pessoa desenvolver inglês, porque é uma habilidade. é verdade. Keila, nosso tempo tá acabando. Ai, queria ficar com você o dia inteiro aprendendo mais. Me fala como que uma pessoa que quer trabalhar com você pode te encontrar. Então, o caminho mais fácil talvez seja pelo Instagram, né, pelas redes sociais. O meu perfil é @Keila_Vieira_inglês. E ela também pode me contatar diretamente por WhatsApp, assim, é o que muitas pessoas gostam de fazer, de ter aquele já contato inicial, né?
quer ela precise de tradução, quer ela queira desenvolver o inglês que ela está precisando. E o meu número é 214-907-7341. Ok, eu vou deixar a sua informação na descrição do episódio. Espero que as pessoas se inspirem com a sua história para te procurar e realmente alavancar o inglês, conseguir conquistar, né, os sonhos e sair do lugar. Pelo menos adquirir um Isso. pouco de influência, como você falou, para se conectar, que eu acho super importante. Eu gosto muito que as pessoas fogem, né, de situações ou deixam de viver experiências porque tem esse medo. Então, eu fico contente que tem uma profissional como você que ajuda as pessoas a navegarem isso. Keila, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado a sua experiência e nos vemos aí nas redes sociais. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho e por pensar em mim, né? Para a gente estar aqui ajudando essas pessoas que estão vindo depois da gente, né? A gente vai trilhando a nossa história numa terra, tem gente chegando aí, e é sempre bom poder ajudar as pessoas.